Olá, queridos pastores e crentes. Hoje, juntem-se a mim e aprendam sobre os dois tipos de espíritos, Deus e Satanás. Acreditamos em Deus como o único Criador, que Ele existe por si próprio e não é criado por ninguém, e que Ele é um Espírito Santo. Todos os animais têm as suas próprias características, mas a maioria tem 2 olhos, um nariz e uma boca. O mecanismo pelo qual a vida se move é quase semelhante. Além disso, todas as coisas no universo orbitam umas às outras e giram, e o clima da Terra muda todos os anos pela mesma ordem: primavera, verão, outono e inverno. Há anos em que o verão não vem primeiro, e há anos em que o outono não vem primeiro. Ao vermos que todas as coisas se movem através de um mecanismo consistente e semelhante, podemos ver que não existe outro Criador para além de Deus. Assim, em Romanos 2:20, Deus diz que ninguém terá uma desculpa mais tarde no julgamento, porque o poder e a divindade de Deus podem ser encontrados em todas as coisas. A propósito, o apóstolo João apresentou Deus de uma forma única. Em João 1:1-4, Deus é chamado de Palavra, e com esta palavra todas as coisas foram criadas, e que há vida nesta palavra. O que é que esta afirmação significa realmente? Conhecem o significado destas palavras? Quando Deus fala, cumpre sempre tudo o que diz. Portanto, há um poder criador na palavra de Deus, e esse poder criador pode dar-nos vida. As palavras e capacidades humanas podem ter o poder de enviar foguetões para o espaço e replicar a vida, mas não têm o poder de criar novas formas de vida. Assim, por mais avançada que seja a ciência moderna, o homem é incapaz de fazer uma única folha de relva. No entanto, Deus criou todas as coisas e deu-lhes vida através da palavra. Por isso, a palavra de Deus que estamos a ouvir agora está a dar vida às nossas almas e é como se estivéssemos a receber o poder de Deus. Assim esperamos que os pastores e os crentes apreciem o tempo da aula do centro, o tempo de partilha e o tempo que passam a ouvir o áudio da revisão e recebam muita graça e esperança de Deus através destas palavras. Porque a palavra de Deus cumpre o que diz. Podemos obter o céu e a vida eterna, que são as nossas esperanças, através da palavra de Deus. Deus criou os anjos no mundo espiritual para cumprir a sua palavra e, através dos anjos, realiza a sua vontade. Assim, em Apocalipse 4, diz que, quando João ascendeu ao mundo espiritual do céu, os movimentos dos anjos eram tão rápidos como um relâmpago. Isto significa que os anjos estão ocupados e em movimento para cumprir a vontade de Deus. Há um número incontável destes anjos, o que é expresso como muitos olhos em Apocalipse 4:8. Estes muitos anjos são governados por 4 arcanjos e Deus deu-lhes mais poder. No entanto, por mais poderoso que seja o arcanjo, uma vez que é uma criatura criada por Deus, não tem poder criativo nem capacidade de dar vida. Contudo, em Ezequiel 28 e Isaías 14, um dos arcanjos opõe-se a Deus com orgulho e ganância para se tornar como Deus e leva os anjos que o seguem. Estes são Satanás, o diabo, e 2 Pedro 2:4 diz que são anjos que pecaram. E estas pessoas estão sempre a sabotar a obra de Deus para se tornarem elas próprias como Deus. Por isso, o diabo significa blasfemo em grego. Além disso, Satanás engana o povo de Deus, estando sempre a opor-se à obra de Deus. Por isso, Satanás significa adversário em hebraico. Como crentes em Deus e em Jesus, temos de ter cuidado para não sermos enganados por Satanás. O problema é que Satanás está a disfarçar-se de Deus. Se lermos 2 Tessalonicenses 2:4, diz que Satanás se senta no templo de Deus e se mostra como se fosse Deus. Além disso, se olharmos para 2 Coríntios 11:13-15, diz que Satanás se disfarça de anjo de luz.
É por isso que Satanás nunca nos engana para não acreditarmos em Deus. Porém, Satanás engana as pessoas no caminho do pecado, dizendo que ele é Deus e que esse é o caminho que Deus quer. Na Idade Média, muitos padres mataram mulheres inocentes, acusando-as de serem bruxas por terem sido enganadas por Satanás e acreditaram erradamente que estavam a fazer o trabalho de Deus ao cometerem tais atos maléficos. De acordo com João 16:2, mesmo na primeira vinda, os judeus que mataram Jesus e perseguiram os seus discípulos pensaram que se tratava de um serviço de oferenda a Deus. Por isso, o apóstolo João disse em 1 João 4:1, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, como é que discernimos os espíritos? Podemos ver espíritos que são invisíveis aos nossos olhos? Se virem podem simplesmente acreditar e seguir aqueles que vestem roupas brancas como um anjo? Além disso, podem considerar os que vestem roupa preta como demónios e rejeitá-los? Se é possível discernir os espíritos com tanta facilidade, por que é que os crentes em Deus, ao longo dos tempos, perseguiram Jesus e os profetas e cometeram tantos crimes em nome de Deus? Para conseguirmos discernir os espíritos invisíveis, temos de compreender primeiro como é que os espíritos funcionam com base na Bíblia. Da próxima vez, continuarei a falar. Se ouviram o áudio da revisão, por favor, deixem uma mensagem ao escritor e ao evangelista e não se esqueçam de ouvir várias vezes para se revestirem de toda a armadura da palavra e vencerem a guerra espiritual contra Satanás.